Graça a vós e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Vamos, nesta ocasião, estudar a lição 11, que traz como título os atributos da unidade da fé. São 3: humildade, mansidão e longanimidade. O texto áureo diz o seguinte: rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis de modo digno da vocação com que fostes chamados. Efésios, capítulo 4, versículo 1. Verdade prática diz que a unidade da igreja depende de que os crentes evidenciem no cotidiano a humildade, a mansidão e a longanimidade. Pois bem, aqui nós temos o resumo, uma síntese da nossa lição, que é a verdade prática. A leitura bíblica em classe está em Efésios capítulo 4, versículo 1 a 4, Colossenses capítulo 1, versículos 9 a 11. Ou melhor, Colossenses 1, 9 até o 12. Efésios capítulo 4, versículo 1. Rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, o prisioneiro no Senhor, que andeis como é digno da vocação, que é o chamado, com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade. Longanimidade significa paciência, perseverança. No versículo 3 do capítulo 4 diz: procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação, que é traduzido na Almeida 21 da seguinte maneira: há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança do vosso chamado. Eu vou ler até o versículo 6 para concluir esse parágrafo de Efésios capítulo 4, que começa no versículo 1 e vai até o 6. O versículo 5 diz: há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por todos e está em todos. Também aqui na lição está o texto de Colossenses capítulo 1, versículo 9 até o 12. Por essa razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, ouviu Epáfras, o servo do Senhor, ministro fiel, que trouxe notícias dos colossenses para o apóstolo Paulo. Então, esse o ouvimos é uma referência a Epáfras. Não cessamos de orar por vós,
e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade em toda a sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar. Andar significa viver dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, corroborados, que significa firmados, fortalecidos, na Almeida, século 21, fortalecidos com todo vigor, ou em toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda a paciência, que é traduzido como perseverança, e também longanimidade, que é paciência, com gozo, com alegria, dando graças ao Pai, que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Amém. O objetivo geral diz: mostrar que a unidade da Igreja de Cristo é o resultado da humildade, da mansidão e longanimidade, que é paciência, na vida dos crentes. Temos também 3 objetivos específicos, que é, primeiro, explicar que a humildade é uma virtude indispensável para a comunhão entre os irmãos. Enfatizar que a mansidão produz crentes que promovem a paz e a conciliação. Então isso depende da mansidão. Terceiro, frisar que a longanimidade, que é a paciência, capacita o crente a ser tolerante com as falhas alheias. A longanimidade é a resistência que o cristão tem para suportar as tribulações, as aflições. Comentário, introdução. Após o apóstolo Paulo ter orado, intercedido pelos seus leitores, pelos seus irmãos, os efésios, então o apóstolo agora ele passa para a segunda parte da epístola aos Efésios, da carta aos Efésios. Então ele orou por eles, como nós estudamos na lição anterior, na lição 10, a intercessão de Paulo pelos seus ouvintes. Agora o apóstolo passa para a parte prática, o que se refere à conduta dos cristãos. Então é uma parte chamada de ortopraxia, que é a prática correta, que é o viver, o praticar a doutrina, pôr em prática a doutrina. Então nós vamos estudar nesta lição as 3 virtudes indispensáveis para a unidade na fé, para que a igreja seja una. Então são essas 3 virtudes fundamentais: a humildade, a mansidão e a longanimidade, que levam a igreja a viver uma perfeita unidade
conforme a vontade de Deus. Primeiro tópico geral. Para haver unidade é preciso humildade, ser humilde. Então, a humildade é a pessoa ter uma visão equilibrada do que ela é, nem mais nem menos, mas uma visão realista do que ela é ou de quem ela é. A humildade é uma virtude imprescindível para o fortalecimento da comunhão cristã. Então, todo crente precisa ser humilde. Número 1. O modo digno do viver cristão. A conduta geral do crente é o destaque dessa seção da carta, que nós já falamos. É a parênese, que é a prática, a conduta cristã. O apelo apostólico é para que os crentes andem, que significa vivam de modo digno da vocação. Ou seja, a nossa conduta diária deve corresponder à chamada, à vocação recebida para ser um membro do corpo de Cristo, que é a igreja. Então observe aí no número 2, a humildade. Vai falar um pouco mais sobre a humildade, que para os povos pagãos, para os gentios, a humildade não era uma virtude, mas sim uma fraqueza de caráter e falta de amor próprio. Então Jesus, foi ele quem disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Então Jesus, ele viveu em humildade e recomendou a humildade para que os seus discípulos também fossem humildes, que fala sobre a nossa estrutura. A palavra humildade vem do latim humus, que significa pó da terra. Isso mostra a nossa fragilidade humana. Então é ser humilde, reconhecer a nossa fraqueza e viver com mansidão e humildade e paciência. Na vida de Cristo é que a humildade aparece como virtude. Na vida de Jesus, a humildade aparece como virtude, pois ele não teve por usurpação o ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo e também sendo obediente até a morte e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou com soberania, ou soberanamente, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão na terra, nos céus, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Terceiro, a verdadeira humildade. O que fica claro em Jesus e no ensino do apóstolo Paulo é que a pessoa humilde, ela expressa a modéstia, a simplicidade
em oposição ao orgulho ou à arrogância, à insolência, à prepotência, à altivez. Trata-se de uma postura que favorece o bem da coletividade no lugar do egoísmo. Então, a verdadeira humildade, ela coopera para a harmonia nos relacionamentos e promove a unidade no corpo de Cristo, porque há um só corpo e um só Espírito. Então é importante observar que a humildade ela é necessária para a unidade da fé. Segundo tópico geral. Para haver unidade é preciso mansidão. Então no primeiro nós vimos que é preciso humildade. Agora, em segundo lugar, é preciso ter mansidão, que é também um fruto do Espírito. A palavra mansidão transmite o conceito de ternura, gentileza, cortesia e paciência. Também está ligado à mansidão. Então, essa qualidade, ela é listada nas Escrituras como sendo fruto do Espírito, em Gálatas capítulo 5, versículo 22. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, também fala fidelidade, longanimidade, que é a mansidão. A mansidão e também domínio próprio, que é a temperança. A mansidão é um estado que deriva da humildade. Então ela deriva da humildade. E repetindo, a expressão retrata o caráter de Cristo conforme o Senhor mesmo disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Mateus capítulo 11, versículo 29. Segundo, grandes exemplos de mansidão: Moisés e Jesus Cristo. Então nós temos dois exemplos de mansidão: Moisés no Antigo Testamento, Jesus no Novo Testamento. O texto de Números, capítulo 12, versículo 3, diz que Moisés era o homem mais manso que havia sobre a terra. Ele foi amansado por Deus, porque no início lá da vida de Moisés, nos primeiros 40 anos que ele ficou no palácio de Faraó, um dia ele saiu do palácio para ver os seus irmãos, como estavam os seus irmãos. E ele viu um egípcio maltratando um hebreu ou um judeu, e ele agrediu o egípcio, levando-o à morte, e escondeu o corpo na areia. Então observa aí que esse Moisés não era tão manso como a gente pensa. Então posteriormente Deus foi trabalhando no caráter dele para fazer dele um homem amansado ou manso. Então observa aí que a mansidão é um processo também na vida do crente.
Depois vem o outro exemplo, Jesus Cristo, que manteve o autocontrole enquanto era injustamente caluniado. A Bíblia diz que, como ovelha muda, foi levado ao matadouro e não abriu a sua boca. Diz a Bíblia que, quando ele era injuriado, ele não revidava, mas ele entregava-se àquele que julga retamente, que é Deus. A verdadeira mansidão. As pessoas com essa virtude são disciplinadas e capacitadas a perseverar na perseguição. Como eu disse no início, a longanimidade significa paciência, que significa também resistência para perseverar na perseguição. Também a mansidão, ela nos ajuda a resistir às perseguições. Vamos observar aqui que essa virtude não significa fraqueza ou inferioridade. Pelo contrário, indica o mais seguro controle emocional. Assim, a mansidão trata da submissão do homem para com Deus e sua palavra ou a sua vontade. É a presença do Espírito Santo propiciando suavidade e domínio próprio, que é a temperança na Bíblia corrigida. Mansidão pressupõe conciliação. Então a mansidão, ela pressupõe a conciliação, viver em paz uns com os outros. Isto é visto em vários textos da Bíblia Sagrada. O comportamento conciliador é a demonstração prática da conduta de quem possui mansidão por meio de uma postura equilibrada. Então, fala de equilíbrio diante de circunstâncias adversas. Em lugar de sentimento faccioso, que é de divisão, contenda, partidarismo, eles apresentariam um espírito manso e conciliador, conforme o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 1:10, que vocês cheguem a um acordo e tenham um só pensamento para viverem em unidade, para viver de uma maneira pacificadora. Terceiro tópico geral. Para haver humildade, para haver unidade, é preciso longanimidade, que é uma expressão da Almeida Revista e Corrigida, da Almeida Corrigida Fiel, da Sociedade Bíblica Trinitariana do Brasil. Na Almeida Atualizada, aparece como paciência, perseverança. Então é necessário haver paciência para o exercício do perdão. Número 1. A longanimidade é também um fruto do Espírito. Tem o sentido de paciência, tolerância e constância. Paciência, tolerância, capacidade de tolerar, de suportar, como Paulo diz, suportando-vos uns aos outros,
sendo um suporte para os irmãos, e também a constância, a perseverança. É mais um dos aspectos do fruto do Espírito em Gálatas 5:22. O segundo ponto diz que devemos suportar uns aos outros. Para isso é necessário ter humildade, mansidão e longanimidade para suportarmos uns aos outros em amor. É o que o apóstolo ensina no versículo 2 do capítulo 4. Com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Então não podia faltar a palavra amor, que é a principal virtude cristã e o primeiro a aparecer na lista do fruto do Espírito. O perdão como premissa do amor, no número 3. O perdão como premissa do amor. O amor é um atributo divino, mas é um atributo transmissível. Ele é confiado também, ele é dado aos seres humanos também, que eles chamam de atributos que são transmissíveis. O principal aspecto do fruto do Espírito, que nós já falamos, citando Gálatas capítulo 5, versículo 22, o fruto do Espírito é amor. É uma virtude altruísta que nos conduz a tratar aos outros como gostaríamos de ser tratados. Então, o amor, ele é altruísta. Ele se preocupa com o outro, com o próximo, e não apenas consigo mesmo. Então, a tolerância entre irmãos em Cristo deve ser mútua e amando ardentemente uns aos outros, conforme 1 Pedro capítulo 1, versículo 22, que mostra que o amor deve ser fervoroso, ardentemente uns aos outros, com um coração puro, perdoando e sendo perdoado. Então isto é uma característica do verdadeiro discípulo de Jesus, que é o amor fraternal. É um novo mandamento que Jesus disse: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. A conclusão: vimos o convite de Paulo aos crentes para um viver digno de uma perfeita unidade. Nesta carta, Paulo vai falar também sobre a diversidade de dons, de capacidade ministerial e também a diversidade de membros no corpo de Cristo. No capítulo 4, lá do versículo 11 até o 16, Paulo fala também sobre a diversidade. Então, nesta primeira parte, ele está falando sobre a unidade que há no corpo de Cristo, que é a igreja. Para garanti-la, mostramos que algumas virtudes são essenciais. Então, refrisando, a humildade
que fortalece a unidade, a mansidão, que gere os conflitos, que administra os conflitos, a longanimidade, que é paciência, que suporta os erros alheios. Quando os crentes vivem essas virtudes, as dissensões desaparecem e o nome de Cristo é glorificado, como Jesus disse em Mateus 5,16, para que os homens vejam as suas boas obras e glorifiquem o Pai que está nos céus. Então encerramos aqui mais uma lição da Escola Bíblica Dominical de Adultos da CPAD. Que Deus nos abençoe. Amém. Graça e paz. Então essa foi mais uma escola dominical. Se você está gostando, compartilhe com aquele seu amigo que ainda está de quarentena, para que o Senhor Jesus possa estar falando com ele. Deixe o like e nos ajude. E aquela semana de bênção e de vitória para vocês. Amém?